Olá, acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar de Hércules. Ele foi um herói semideus da mitologia grega, conhecido principalmente por ter uma força sobre-humana. Infelizmente, muitos só conhecem dele essa sua característica, graças principalmente aos filmes que levam o seu nome e que se esquecem de apresentar a sua verdadeira história. Esse é o primeiro vídeo de uma série, e ao final de cada vídeo eu colocarei um resumo de pessoas que também tiveram seus momentos de heróis. O mito de Hércules não é simplesmente uma história, mas sim, trazendo para o linguajar cristão, poderia ser comparado a uma parábola, pois envolve preceitos morais, éticos e colaboram para o crescimento espiritual e emocional das pessoas que o ouvem. O mito possui diversas chaves de interpretação e nesse vídeo abordaremos alguma dessas chaves. Hércules nasceu com o nome de Alcides e só depois de enfrentar e vencer 12 provas, seus 12 trabalhos, ele ganhou o nome de Hércules. A mudança de nome simboliza a busca pela sua real identidade. O nome com que nascemos não define quem somos, e sim o que fazemos com o tempo que nos foi dado. Não somos as máscaras que usamos perante os outros e não podemos nos enganar com aquelas que usamos perante nós mesmos. A real identidade representa nosso verdadeiro eu, que se expressa em totalidade quando superamos nossas provas, isto é, quando temos coragem para vencer as más tendências, erros, desvios de caráter e caminhar rumo, embora distante, à perfeição moral, emocional e espiritual. Zeus, o deus dos deuses, era casado com a deusa Hera, mas tinha diversas outras mulheres e amantes e, consequentemente, tinha filhos fora do casamento. Hércules era filho de Zeus com a humana Alquimena. Hera, por consequência, odiava Hércules desde o momento que descobriu que Alquimena estava grávida dele. Hera fez de tudo para prejudicar Hércules, e mesmo antes dele ter nascido, ela interferiu para que ele não virasse rei, segundo uma profecia, e quem acabou ocupando o trono foi seu primo Euristeu. Quando ele era pequenino, ela enviou 2 cobras venenosas para matá-lo, mas Hércules, já mostrando a sua força, esmagou as 2 serpentes com as próprias mãos. As serpentes na mitologia, quando aparecem rastejando ou atacando, simbolizam instintos desordenados e emoções danosas, os quais nos escravizam e nos prejudicam. Matar as serpentes no berço significa, portanto, que Hércules nasceu, assim como todos nós, com a força para derrotar tais serpentes. Alquimena temia tanto pela vida do seu filho que preferiu levá-lo para ficar sozinho na floresta, entregue à sorte, pois temia que Hera poderia fazer algum mal a ele. Por ironia do destino, Hera encontrou Hércules, mas sem o reconhecer, e ficando entusiasmada com o vigor da criança, o pegou para amamentar. Após dar o mamar, a deusa descobriu que se tratava de Hércules e ficou enraivecida. Hércules acabou voltando para os braços de sua mãe, se tornou imortal e cresceu muito mais forte do que seria graças ao leite de Hera. Se tornar imortal em função do leite de um deus, neste caso de uma deusa, consiste em dizer que nós podemos também ser imortais, não no sentido do corpo físico viver para sempre, mas de conseguirmos manter a consciência eternamente viva mesmo depois da morte. Por exemplo, toda religião prega a imortalidade do espírito a seus seguidores, e a condicional para isso é beber o leite divino, em outras palavras, é ter fé em Deus, em seus respectivos profetas e executar as obras segundo os seus ensinamentos. Anos depois, Hércules se casou, teve filhos, se tornou muito forte e um excelente arqueiro. Porém, ele era temperamental e indisciplinado, e Hera, se aproveitando disso, lhe atribuiu em certo momento demência e raiva, e em um ataque de fúria, ele matou seus próprios filhos e sobrinhos. Depois que conseguiu recuperar a sanidade, ele se exilou por um período e depois foi procurar o oráculo de Delfos.
O oráculo o aconselhou a procurar serviço na cidade de Micenas e se submeter ao seu rei Euristeu. Euristeu era simpatizante de Hera, afinal, graças a ela, ele havia conquistado aquele trono. O rei concordou com a servidão de Hércules e lhe atribuiu 12 trabalhos que seriam impossíveis de serem realizados e os quais haveria grande chance de Hércules perder a vida em algum deles. Podemos exemplificar uma semelhante mudança de postura em um período da vida do ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, no sentido de querer ser melhor, de assumir sua condição em tal ocasião não com vitimismo, pessimismo ou inferioridade, mas sim como um trampolim para o trabalho árduo em prol do resultado esperado. Ele investiu anos de sua vida no futebol americano, começando a jogar com 16 anos e entrando no time do colégio e depois da universidade, onde ele ganhou uma bolsa de estudos em função do esporte. Porém, The Rock não conseguiu entrar na NFL, a liga principal dos Estados Unidos. Depois de ter sido cortado do time, ele chegou em uma situação financeira tão ruim que não tinha mais dinheiro nem para pegar um táxi. The Rock tinha 24 anos. Ele ligou para seu pai, que morava em outra cidade, pedindo que o buscasse, e durante a viagem ele olhou em sua carteira e notou que todo o dinheiro que tinha se resumia a $7. Ele ficou na casa dos pais, depressivo, quebrado, e vendo muito dos seus antigos colegas indo para a NFL e ficando muito bem de vida. Foram semanas naquele estado, até que, como Hércules, ele se entregou ao trabalho. Ele voltou a malhar e a se condicionar fisicamente, e mesmo havendo uma possibilidade futura dele ser chamado de volta ao time de futebol americano, The Rock ligou para o técnico e disse que abandonaria o esporte. Ele decidiu ingressar no wrestling, seguindo os passos do pai e do avô. Ele virou um campeão do esporte, depois entrou para o cinema e se tornou um dos atores mais bem pagos dos últimos anos. Somente no último filme estrelado por ele neste ano de 2021, The Rock recebeu a bagatela de $50 milhões. O mito de Hércules simboliza a trajetória humana em que um homem comum, cheio de pecados e até criminoso, alcança o patamar dos deuses ou dos escolhidos por Deus. Os antigos gregos acreditavam que atingiremos o status de deuses não quando tivermos força, poderes ou faculdades sobre-humanas, mas sim quando nos tornarmos definitivamente e completamente virtuosos. Como eu disse anteriormente, esse é o primeiro episódio da série sobre o herói Hércules e seus 12 trabalhos. Ao todo serão 13 episódios, um a cada 3 semanas, começando por este introdutório. Obrigado pela visita ao canal. Se puder, compartilhem esse vídeo, cliquem no joinha, no sininho para serem notificados dos próximos vídeos. E para finalizar, a nossa tradicional pergunta: vocês acreditam na redenção perante Deus depois de uma vida de erros, pecados e até crimes?